Boa noite, graça e paz. É uma alegria para mim e para minha esposa estarmos juntos aqui. Minha esposa Damares, fique em pé, por favor. Já estamos casados há 43 anos. E é uma alegria a gente estar aqui em Joinville. Já conhecemos outra parte da família de Deus aqui em Joinville e agora estamos conhecendo essa parte da família de Deus aqui. E a alegria também, a honra, né? Os irmãos pediram para falar alguma coisa aqui, né? Ao chegar aqui, e me sinto encorajado no Senhor em abrir a boca e trazer algo do Senhor para os irmãos. E tem alguns assuntos, né, nos últimos anos que têm queimado meu coração. E um dos assuntos que eu vou falar aqui agora é um assunto que queima meu coração e que é um assunto também extremamente prático para nós, na nossa caminhada, na nossa jornada. Eu quero falar algumas coisas, alguns princípios da fé na nossa jornada com o Senhor, na nossa caminhada. Eu espero que você seja muito abençoado com isso. Está em Hebreus, eu quero começar lendo em Hebreus, no capítulo 10. Irmão Israel, eu vi que tem um microfone sem fio aqui, eu acho que eu vou ficar mais à vontade aqui para me comunicar. Posso? Eu vi alguém usando um microfone sem fio aí? Eu posso me comunicar melhor aí. Eu não sei como é que o irmão vai gravar ali, mas eu vou me movimentar aqui. Me sinto mais livre aqui. Som? Hebreus, no capítulo 10, versículo 37, diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Essa é uma expressão tão conhecida, desde a reforma, né? O meu justo viverá pela fé. E eu e você somos esses justos do Senhor, fomos justificados, declarados justos. E a palavra do Senhor para nós é: o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Louvado seja Deus. Diz a palavra e nós assumimos essa verdade. Não somos dos que retrocedem, mas somos da fé. Fé é um tema extremamente importante para esse tempo do fim. Você lembra quando o Senhor Jesus ele fez uma pergunta, ele diz: contudo, quanto vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que vocês acham? Achará fé na terra o Filho do Homem quando ele voltar? E aí? Você tinha que dizer sim. Pelo menos a sua fé. Senhor, pode não ter, mas a minha só vai encontrar. Essa é uma resposta do coração ao Senhor. Sim, Senhor, só vai achar a minha fé. É claro que vai haver uma apostasia, nós sabemos profeticamente, mas nós queremos caminhar pela fé. Não queremos retroceder. Isso é o que o Senhor deseja de cada um de nós. Quando nós lemos esse livro de Hebreus, principalmente no capítulo 11, eu quero tirar aqui alguns princípios da palavra de Deus, desse capítulo 11, citar para vocês. Mas quando nós lemos, nós vemos que diz a palavra de Deus que os antigos, eles caminharam em vitória, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. E se aqueles homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento tiveram um bom testemunho pela fé, o escritor de Hebreus está colocando aqui, porque nós também podemos ter um bom testemunho, obter um bom testemunho pela fé. Um bom testemunho de que caminhamos com Deus. Nós temos uma nuvem de testemunhas, irmãos, para nos incentivar. É tão maravilhoso isso. E aqui o escritor de Hebreus ele começa com uma definição do que é fé.
Você não encontra muitas definições na palavra de Deus, mas fé foi definido. Diz aí Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Aqui uma definição para nós do que é fé. E ele continua dizendo aqui, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra, o rema de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé é trazer as coisas à existência. Aquilo que não existe, você trazer à existência. Deus fez isso. Pela palavra do Senhor, todas as coisas foram feitas. Pela palavra do Senhor, nós entendemos isso, né? Que todas as coisas foram feitas pela palavra do Senhor. O Senhor falou e veio a existir. Agora, se nós queremos caminhar, irmãos, de acordo com esses princípios da palavra de Deus, que o escritor de Hebreus, pelo Espírito Santo, vai deixar para nós. Se nós queremos caminhar, irmãos, nós precisamos nos alinhar àquilo que diz a palavra de Deus. Não vamos caminhar de qualquer forma, mas é pelo que a palavra de Deus diz e nos indica sobre a fé. Há muitos princípios. E se nós observarmos, irmãos, nós vamos caminhar e ter, como diz também o escritor aqui, que os antigos tiveram bom testemunho, e nós também teremos, e vamos experimentar as coisas de Deus. Um primeiro princípio que eu quero chamar a sua atenção é que é necessário você crer para você ver. Jesus disse isso. Se você crer, você verá a glória de Deus. Você lembra disso? O Senhor Jesus disse isso para Marta. Se creres, verás a glória de Deus. Se você quer ver primeiro para depois crer, isso se chama incredulidade, não é fé. Mas você precisa crer primeiro para depois ver. E é assim em todas as coisas da nossa experiência. Você precisa crer que o Senhor vai te curar para você ser curado, para você ver a sua cura. Você precisa crer que os membros da sua família vão crer no Senhor para você ver isso acontecendo. Não há como você ver as coisas de Deus acontecerem sem antes você crer. Primeiro você crê, então depois você vê. A fé, ela requer também uma ação, uma obra. A fé precisa ser operante. A fé sem obras, diz Tiago, é o quê? Morta. A fé é morta. Se sua fé não é uma fé operante, ela é morta. Tiago diz isso com muita clareza, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé sem as obras é inoperante, diz Tiago. Se você e eu quisermos andar em fé, nós precisamos tornar a nossa vida cheia de ações de fé. É interessante que Martinho Lutero, ao falar dessa carta de Tiago, ele disse que essa carta era uma carta de palha, porque ele não compreendeu, Deus falou tanto, talvez, no coração dele sobre a justificação pela fé, que quando ele está lendo lá, em Tiago, a respeito da fé, como Tiago colocou, ele então disse, olha, essa é uma carta de palha. Mas não, irmãos. Estavam falando das mesmas coisas, como Paulo, né, em Romanos e Tiago, na sua carta, pontos de vista diferentes, mas uma coisa completando a outra. Nossa fé precisa ser operante. Mas, irmão Billy, o que é isso na prática? Como é que sua fé na prática ela é operante? Queridos, nós somos chamados a andar em atos de fé.
Por exemplo, como que foi o primeiro milagre de Jesus, né? Como que ele aconteceu? Você se lembra? Transformou a água em vinho. Mas como foi que ele transformou? Você se lembra o que ele fez? Alguém chegou, né? E foi a mãe do Senhor, olha, fazei tudo o que ele disser. E como é que foi? O que é que Jesus falou para eles? O que é que eles deviam fazer ali? Era um ato de fé. Enchei as talhas. O Senhor Jesus, talvez ele mesmo pudesse ir lá e encher as talhas. Mas o Senhor não fez assim para que eles participassem. O Senhor mandou eles encher as talhas. E quando eles encheram as talhas, então o Senhor fez o milagre. Queridos irmãos, a nossa fé precisa ser então operante neste sentido. Você vai ver as coisas de Deus acontecer na sua vida quando você cooperar com Deus naquilo que Ele já falou. Encher as talhas é por nossa conta. Dar esse passo de fé é por nossa conta. Pedro, como é que foi que ele andou sobre as águas? Ainda que depois ele duvidou e começou a afundar, mas como é que foi que ele deu um passo e começou a andar sobre as águas? Ele ouviu a palavra do Senhor e ele deu um passo de fé. Ele se jogou. Vai ser assim sempre. Como é que aquele homem, aquele comandante da Síria, Naamã, como foi que ele foi curado da lepra? Você se lembra? Ele recebeu uma palavra profética. E ele precisou de ter um ato de fé. O ato de fé dele é que ele tinha que mergulhar 7 vezes no Jordão. E quando ele mergulhou, ele foi curado. Às vezes você está enfermo, ou então você vai visitar alguém que está enfermo. Você precisa ter atos de fé para ajudar aquela pessoa que está enferma. Qual é o seu ato de fé? Como é que você vai deixar a sua fé operante? De maneira muito simples, o que é? Vou te dar apenas uma promessa simples para você colocar ela em prática. Aí na sua mente, saber como é que essa fé vai operar. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome, puserem as mãos sobre os enfermos, o que vai acontecer com eles? Serão curados. Qual é o ato de fé? A sua fé tem que ser operante. O que você tem que fazer? Você tem que crer nessa palavra. Mas o seu ato de fé, misturar a sua fé nessa palavra, é você fazer o quê? Na prática, irmãos. Às vezes nós somos muito místicos, né? A gente fica assim com as coisas da palavra de Deus como se fosse um negócio muito místico. Não, é muito prático. Essa promessa do Senhor, que eu estou ilustrando aqui, o que você precisa fazer? Impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O que você tem que fazer? Qual é o ato de fé? Impor as mãos e orar. Este é o ato de fé. A fé, irmãos, sem obras, ela é morta. Nós precisamos ter atos de fé. Coisas às vezes muito simples. Atos de fé. Eu estava falando hoje na mesa de almoço que às vezes nós oramos com os enfermos. E assim que acabamos de orar com o enfermo, eu pessoalmente gosto de pedir para eles testarem, para ver aquilo que estava com problema, ver se pode melhorar. E às vezes é naquele momento que a pessoa testa que ela melhora. É um ato de fé. É colocar água nas talhas. Atos de fé. São coisas tão simples, mas quando você está misturando a sua fé naquilo que Deus prometeu, vai cumprir a palavra. Irmão Billy, mas essas coisas são só para pessoas que já têm muita fé. É um homem de fé, é uma mulher de fé. Sim, tem esses homens que são chamados assim. Mulheres também. Mas às vezes você está se excluindo daquilo que Deus já te incluiu. Todo cristão, irmãos, todo cristão, todos, sem exceção, tem uma medida de fé.
Olha o que diz Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha a afirmação da palavra de Deus, irmãos. Isso aqui é para mim e para você, para caminharmos com confiança, com ousadia. Foi-nos dada uma medida de fé. Você tem uma medida de fé. E essa medida de fé é para você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Cada um de nós recebeu uma medida de fé. Ainda que a palavra está dizendo, ninguém pense de si mesmo além do que convém, né? Se você recebeu a sua medida de fé, você anda de acordo com essa medida de fé. Você não vai ultrapassar essa medida, você não vai ser presunçoso, mas você também não vai ficar aquém dessa medida, você vai caminhar de acordo com essa medida. Aquilo que você tem do Senhor. Cada um de nós tem uma medida de fé. Eu acho muito interessante que nessa questão de ter fé, 2 vezes Jesus elogiou as pessoas por elas terem uma fé, um tipo de fé. Eu não sei se você se lembra, mas uma delas foi um centurião. Está registrado lá em Mateus capítulo 8, depois você dá uma olhada. Mas o Senhor Jesus diz, nem mesmo em Israel achei fé como essa, desse homem centurião. Não era nem um homem do povo da aliança. Não era um homem de Israel. Uma outra pessoa que Jesus elogiou a fé dela foi aquela mulher, Ciro Fenícia. Ela estava lá pedindo que o Senhor pudesse socorrê-la. E Jesus disse para ela, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É interessante, né? Fazendo um parênteses aqui, ela estava pedindo para que o Senhor curasse sua filha. E ela não era do povo da aliança. Mas ela era uma mulher cirofenícia. E o Senhor fala para ela, olha, não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ou seja, Jesus falou que a cura era o pão dos filhos. Você está prestando atenção nisso? Olha que coisa. Opa! Está falhando aqui? O Senhor Jesus estava dizendo, e aqui nos mostra que a cura é pão dos filhos. Então aproveite aí, né? Você precisa de saúde, precisa de cura, creia nisso. Olha, a cura é pão dos filhos. Não estou querendo falar de cura aqui, mas eu quero chamar a atenção que Jesus falou isso para ela e ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse, mulher, grande é a tua fé. Outra mulher que Jesus elogiou, ela não era nem do povo da aliança. E o que aconteceu? Diz a palavra, faça-se contigo conforme queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Louvado seja Deus. As migalhas, ela só falou, só as migalhas é o suficiente para ser curada. Mas nós não temos só migalhas, irmãos. Nós somos da aliança do Senhor. Somos filhos de Deus. A cura é pão dos filhos. Cada um de nós tem uma medida de fé. Que o Senhor possa nos dar a graça de sermos como essa mulher e esse homem, esse centurião. O Senhor elogiou a fé deles. E eles não eram nem do povo da aliança, né? Mais ou menos é como se eu dissesse assim, alguém que não é cristão, mas ele está crendo tanto em Deus para Deus fazer algo por ele. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Às vezes eu encontro incrédulos
que são mais crentes do que os crentes. E já encontrei crente mais incrédulo do que os incrédulos. Por exemplo, na minha experiência de orar com enfermos, às vezes os incrédulos eles ficam curados muito mais facilmente do que os crentes. Parece uma contradição, não é? Cada um de nós tem uma medida de fé. Mas pense com moderação, né? Aqueles que verdadeiramente têm uma medida de fé, aqueles homens e mulheres que são homens e mulheres de Deus e da fé, eles não são vaidosos, né? Não são presunçosos, mas são moderados. Quando alguém chega para mim, irmão, eu tenho toda a fé do mundo que vai acontecer, eu já começo a ficar assim, acho que provavelmente não vai não. Às vezes é muita presunção, não é moderação, não é equilíbrio, né, irmãos? Cada um de nós tem uma medida de fé. Um princípio importante que nós também tiramos, né, extraindo de Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse todos sabem, né? Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diz o escritor, se você se aproxima de Deus, você deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Queridos irmãos, a nossa vida cristã, tudo é por fé. Do início ao fim, nós caminhamos, não por vista, mas pela fé. Do início ao fim, é pela fé. Nunca faça algo confiado em você mesmo. Mas se aproxime sempre do Senhor em fé. E até mesmo Romanos 14, 23 vai nos dizer, e é um outro princípio, tudo que não provém de fé é pecado. O verso diz assim, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Paulo estava falando da comida. Né? Alguns queriam comer carne, outros queriam comer legumes, etc. Mas ele fala, você tem que fazer as coisas pela fé. Então é um outro princípio. Nós precisamos agir sempre por fé. Tudo que não provém de fé é pecado. Se você já está duvidando se algo é de Deus ou não e está fazendo, aí você já está indo contrário ao princípio da palavra de Deus. Se você vai fazer algo e você quer fazer aquilo para o Senhor, mas você tem dúvida no seu coração, espera aí. Não faça. Na dúvida, né? Como é que diz lá? As pessoas da minha idade aí sabem, né? Na dúvida, não ultrapasse. Acho que falhou aqui. Na dúvida, não ultrapasse. Irmão, se quiser eu vou ficar meio preso aqui, mas eu fico nesse. Opa! Na dúvida, não ultrapasse. Não é? Fique em fé. Tudo que você for fazer, seja em fé. Sempre que nós formos chamados a exercer a nossa fé, irmãos, vai surgir obstáculos. Saiba disso. Irmão Biro, então eu não vou nem querer exercitar minha fé, vai vir obstáculo para mim? Não. Você é chamado, vai ter obstáculos, mas você e eu precisamos avançar. Quando nós pegamos o exemplo de Abraão, tem uma expressão lá que eu gosto muito. E essa expressão fala muito ao meu coração. Em Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz assim, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Agora preste atenção nessa expressão.
Abraão, esperando contra a esperança, creu. A fé espera contra a esperança. Parece um paradoxo. Esperando contra a esperança. O que é isso? Às vezes as circunstâncias, você vai exercitar sua fé, mas a circunstância está te jogando para um outro lugar. É contrário àquilo que você quer que aconteça. Mas você espera contra aquela situação. Deixe-me dar um exemplo simples. Você pode estar orando, uma mãe, um pai, pode estar aflitos, orando para o seu filho que está envolvido em drogas. Qual é a esperança que esse garoto vai se dar muito mal? Mas o que os pais que têm fé e exercem sua fé, eles fazem? Eles esperam contra esta esperança natural. Esperar contra a esperança. Às vezes o diagnóstico na sua saúde é muito mau. O que se espera daquele diagnóstico clinicamente é que você vai de mal a pior. Mas você, pela fé, espera contra esta esperança. Irmãos, cada um de nós, essa é a nossa experiência. Em Cristo nós devemos avançar, esperar contra a esperança. O normal é que aconteça tais coisas, mas eu espero contra aquela esperança normal. A fé faz isso, e Abraão fez isso. Ele esperou contra a esperança e creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já de 100 anos. Qual era a esperança de um homem de 100 anos ter filho? Qual era a esperança de uma mulher de 90 anos ter filhos? A esperança era o quê? Não ter filhos. O que se esperava daquela situação de 100 anos e 90 anos de um casal? Não ter filhos. Mas pela fé eles esperaram contra isto. E o que aconteceu? Se tornou pai de multidões. Aleluia. Isso se aplica em tudo nas nossas vidas. Você pode estar esperando contra uma enfermidade. Você pode estar esperando contra uma situação terrível que sua família está enfrentando financeira. Você pode estar esperando contra aquilo que está naturalmente acontecendo, às vezes, com os filhos, com o cônjuge, com a igreja. Mas você se levanta do lado do Senhor e você espera contra aquela situação em fé. E sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar vitória. É assim que funciona. Às vezes, você ora por você mesmo, né? Ou você está orando pela enfermidade de alguém, né? Mas você orando por você mesmo, ou alguém orou por você. Os sintomas estão lá, mas você espera contra os sintomas. Você fica do lado da palavra de Deus e não do lado dos seus sintomas. Isso é esperar contra a esperança. Você toma as promessas de Deus e você espera nas promessas de Deus, não na situação natural que está acontecendo. Queridos irmãos, a nossa fé, ela é cada vez mais fortalecida quando nós tomamos as promessas de Deus e nos alinhamos a elas. Uma coisa que eu aprendi e deixo eu afirmar para você, para toda e qualquer necessidade que você tenha, grave bem isso, para toda e qualquer necessidade que você tenha, Deus tem uma promessa específica para suprir a sua necessidade. Seja qual for a necessidade, Deus tem uma promessa que supre a sua necessidade. Cabe a você procurar na palavra do Senhor.
ler a palavra do Senhor com o coração aberto e mente aberta para encontrar as promessas de Deus. Eu nunca fiz isso, mas tem irmãos que já catalogaram, dizem que tem mais de 7.000 promessas de Deus na Bíblia. Mas imagina, se tivéssemos apenas não, já seria muito, 365, uma para cada dia. Mas o fato é que você, em qualquer necessidade, Deus tem uma promessa. Irmãos, deixe-me estimulá-los. Qual é a sua situação, um problema que você está vivendo hoje? Seja pessoal, na família. Deus tem uma promessa para suprir essa sua necessidade. Busque na palavra de Deus. Misture a sua fé nesta promessa. Espere contra a esperança, segurado nesta promessa. Você verá o cumprimento da palavra de Deus. Eu gosto de usar as coisas de maneira mais prática, mas deixa eu dar uma ilustração para você. Você pode pegar algumas promessas de Deus. Imagine um casal, uma família, e os pais estão orando pela salvação dos seus filhos, ou de um filho específico, talvez. Como é que ele pode esperar contra a esperança? Como é que ele pode exercitar a sua fé? Há promessa de Deus para a salvação dos seus filhos? Existe? Essa é uma necessidade. Existe. 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que acontece? É certo que Ele nos ouve. Gravaram isso? Se você ora de acordo com a vontade de Deus, é certo que Ele te ouve. Orar pela salvação dos seus filhos é vontade de Deus? Salvação dos filhos? Sim ou não? Sim. Está escrito isso em algum lugar na Bíblia? Está escrito. O Senhor diz, é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Está incluído seu filho aí, sua filha? Amém? Então, se você ora pelos seus filhos, você pode esperar com convicção, você pode trazer à existência essa salvação dele na sua oração. Porque você está orando de acordo com a vontade de Deus e há uma promessa que te dá garantia disto. Ah, irmãos, como é bom orarmos de acordo com as promessas de Deus. Em todas as áreas, busque uma promessa de Deus. Confie nelas, ore de acordo com elas. As promessas do Senhor aquecem os nossos corações, nos dão-nos convicção. E quando você está orando de acordo com as promessas de Deus, também é a palavra de Deus que você está ouvindo. E pelo ouvir essa palavra de Deus, a sua fé também vem. Sempre que você for chamado a exercer a sua fé, pode vir os obstáculos, mas fique firme, espere contra a esperança, vá em frente. A fé pode fazer também, vou usar uma palavra que talvez vocês não estejam acostumados aqui, mas que não tem nada a ver com o evangelho da prosperidade, nada disso. Mas é uma verdade absoluta da palavra de Deus. A fé pode fazer decretos com a autoridade que Deus nos deu. Hebreus 11:20 diz que pela fé igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. O futuro de o futuro de Jacó e Esaú foram estabelecidos por uma palavra profética que Isaac deu a eles. Foi como um decreto. E há uma passagem muito interessante em Jó, capítulo 22, 28, que diz assim, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Isso é a versão ao meio da revista atualizada. Mas olha, a King James diz assim, também decretarás uma coisa,
que ela será estabelecida. Queridos irmãos, é pela fé que fazemos isso. Isaac abençoou seus filhos. Ainda que ele estivesse pensando que estava abençoando Esaú, mas ele estava abençoando Jacó, mas aquela bênção dele não voltou, porque foi um decreto. Ele diz, eu abençoei e ele será abençoado. Porque ele sabia que ele estava falando pela fé. Como diz o escritor aqui de Hebreus, foi pela fé. Queridos irmãos, quão prático é isso? Você pode fazer decretos sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua família. E assim acontecerá se for pela fé. Abençoe os seus filhos. Declare palavras de fé e que projetem bênçãos de Deus sobre eles. Nós vemos isso em vários exemplos na palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus estava caminhando e ele teve fome, diz, ele foi ali naquela figueira pegar figos, mas ele não encontrou figos. O que aconteceu? Ele falou uma coisa para aquela figueira, vocês lembram? É engraçado, né? Jesus falou com a figueira, mas figueira não conversa, né? Mas ele falou com a figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. O Senhor decretou essa palavra. E no dia seguinte os discípulos passam ali e eles ficam admirados e dizem, Senhor, a figueira secou, secou até as raízes. E aí o Senhor ensina uma nova forma dos discípulos orarem. O Senhor vai dizer para eles, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. E o mais correto lá no original, segundo alguns eruditos, é tende a fé de Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O Senhor está dizendo que aquilo que você falar em fé e não duvidar no seu coração, o que vai acontecer? Vai realizar. Aquilo que você disse vai ser realizado. O Senhor estava ensinando uma nova forma de oração para os seus discípulos. Que oração é essa, irmãos? É a oração da autoridade em fé. Não era nenhuma petição. Jesus está dizendo, vocês vão pedir ao Pai para pegar esse monte e transportá-lo. E vai acontecer. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, se vocês falarem. Jesus, no dia anterior, tinha falado para a figueira. Eu, quando aprendi isso, achei meio assim, esquisito, me senti meio bobado. Eu vou falar com as coisas que nem têm personalidade. É isso que Jesus está falando. Jesus falou para uma árvore, uma planta. Ah, queridos irmãos, aqui são lições preciosas para nós. Eu estou falando, se você falar aquilo que você disser e não duvidar, isso vai acontecer. A nossa fé, irmãos, ela é direcionada pelas nossas palavras. Isso é importante. A sua fé é direcionada pelas suas palavras. Exercite isso. Pelas suas palavras é que a sua fé será direcionada e vai cumprir aquilo que Deus quer realizar. Mas eu posso falar qualquer coisa que vai acontecer? Você pode falar qualquer coisa que vai acontecer se estiver alinhado às Escrituras. Você não vai ficar inventando coisas. Mas se estiver alinhado às Escrituras, vai acontecer. E aqui é algo que você precisa, na prática, usar todo dia. Às vezes nós estamos assim, Senhor, me ajude nisso, me ajude aqui, mas às vezes nós estamos pedindo a Deus para fazer as coisas que Deus mandou a gente fazer. Eu sempre gosto de ilustrar com aquela situação do povo de Deus que saiu do Egito e tinham que atravessar ali o Mar Vermelho e depois ir para a terra, né? Prometida, e ficar no deserto da terra prometida. Mas o que aconteceu?
Eles chegaram ali, deram de cara com o Mar Vermelho e atrás dele, o inimigo, o exército de Faraó. E eles começaram a clamar a Deus. E o Senhor falou algo muito interessante para Moisés. Moisés, por que você clamas a mim? Por que você está clamando a mim? Pega o teu bastão, divide o mar e diga ao povo que marche. Por que Deus falou isso com ele? Porque Deus já tinha dado autoridade a Moisés. Aquele bastão representava a autoridade de Deus, que Deus tinha dado a Moisés. Deus nos deu autoridade como filhos dele em tantas coisas. E às vezes nós estamos pedindo a Deus para fazer aquilo que ele já falou para a gente fazer. Por exemplo, vem pensamentos muito maus na sua mente. Estou vendo que tem jovens aqui. Mas não são só os jovens, não, os velhos também. Já aconteceu de você estar orando de joelhos, com toda piedade, orando ao Senhor e veio pensamentos maus na sua mente? Ou foi só comigo que aconteceu? Acho que muita gente que já aconteceu isso, né? Eu era jovem, eu ficava assim um pouco, situação complicada, eu, Senhor, não quero pensar isso. Né? Às vezes nós somos levados, Senhor, me perdoa, Senhor, Senhor, começamos a clamar ao Senhor. Mas aquele pensamento, se você queria pensar, não, você não queria, não é seu, é um dardo inflamado do maligno. E o que você tem que fazer? Ficar clamando ao Senhor para Ele te livrar daquele dardo inflamado? Não, o que a palavra de Deus diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Imediatamente você tem que dizer, eu não aceito esse pensamento, você tem que colocar em palavras a sua fé. Você tem que direcionar a sua fé em palavras. Eu não aceito esse pensamento em nome do Senhor Jesus. Saia. E imediatamente colocar bons pensamentos, né? Percebam, o Senhor já disse, tudo que é obra das trevas, você tem autoridade para exercitar a sua fé. E é você que tem que fazer, o Senhor não vai fazer para nós. Fale ao monte. Esse monte pode ser tantas coisas. Tudo aquilo que é relacionado ao mal, ao maligno, você tem autoridade para dizer e decretar isso, para resistir ao diabo. Toda malignidade, todo mal, pensamentos maus, possessão demoníaca, seja o que for, que venha do reino das trevas, você tem autoridade. E você pode decretar em fé que essa situação mude, que essa situação venha desaparecer. Às vezes você está na sua casa e você percebe que tem umas trevas. De repente, vocês começam a discutir. Já aconteceu isso com os casais aqui? Do nada. Se pelo menos um de vocês, opa, eu vou parar e você agora começa a resistir em fé. Vai cessar. Porque aquilo é uma obra maligna, mas você tem autoridade para decretar que cesse no nome de Jesus. Vejam, irmãos, a palavra do Senhor é muito prática. E nós precisamos entrar na realidade da palavra de Deus e usufruirmos aquilo que o Senhor já nos deu. E que, nesse caso, é exercitar a nossa fé em autoridade. Você, em muitos casos, você vai falar ao seu problema a respeito de Deus e não vai falar a Deus a respeito do seu problema. Seja em que situação for, irmãos. Se está alinhado à palavra de Deus, se Deus já faz algumas afirmações, levante em fé. Outro exemplo prático para vocês. As mães com os filhos, ou os pais com os filhos, ou em casa, na família, alguém está enfermo. É claro que você vai procurar ajuda médica. Claro, pode procurar isso. É saudável mesmo, é bom. Mas você busque o Senhor primeiro. Comece a usar a sua fé, exercite a sua fé. Ordene que a enfermidade cesse. Senhor, se queres, pode me purificar. Quero.
que é que ele falou depois? Fica limpo. O leproso ficou. As orações mais poderosas, você vai ver na Bíblia, assim, essas orações de autoridade são orações simples, curtas. Não tem ouro nem prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E ele levantou. Fale ao monte, essa expressão de fé com as suas palavras. Não está errado que você ore para que o Senhor cure a sua enfermidade, mas é mais adequado que você use a sua autoridade. Você não vai encontrar nem Jesus pedindo ao Pai que curasse alguém, nem os seus discípulos orando ao Pai que curasse alguém. Aqui é oração de fale ao monte, fale à figueira. E às vezes você está em situações difíceis, e ali você também pode usar a sua autoridade. Quando o Senhor estava no barco ali, veio aquela tempestade terrível, e aquela tempestade já estava a ponto de virar aquele barquinho, e eles foram correndo para o Senhor. Senhor, o Senhor não está sabendo que nós estamos morrendo? O Senhor estava lá tirando uma soneca. E Jesus levanta então, e ele repreende aquele vento. Acalma, emudeça. Mas Jesus falou uma outra palavra com relação aos discípulos. Jesus chamou os discípulos e falou o quê? Ó, homens de pequena fé. Ó, homens de pequena fé. Por que Jesus fala isso e logo vai e acalma esse vento? Que o Senhor, eu creio, que o Senhor queria que os próprios discípulos fizessem com que o vento acalmasse, irmãos. Ah, irmão Billy, isso é muita voação, você está voando. Posso estar voando, mas eu creio que era, irmão. Deixa eu dar um exemplo simples. Eu estava na minha casa e eu tenho um canal no YouTube, eu todo domingo à noite, assim, mais ou menos à noite, à tarde, eu fazia um vídeo para colocar no canal. E eu fazia na minha casa, então eu colocava lá a iluminação, a câmera ali e abria as janelas. Mas eu moro num lugar alto, no 15º andar, e às vezes venta bastante. Aí eu, puxa vida, eu não vou conseguir gravar porque estava ventando muito, ia derrubar tudo, né? Eu abri a coisa e venta para valer lá. E aí eu comentei assim lá na sala, minha filha estava lá, falei, puxa, não vou conseguir gravar. Ela, poxa pai, manda o vento parar e grava. Minha filha não é criança não, tá? Já é adulta. Mas ela falou isso, eu falei, não filha, eu não tenho fé para isso não. Ela, não, mas eu tenho, vou orar. E ela mandou o vento parar para que eu gravasse. Sabe o que aconteceu, irmão? Ela abriu a janela, o vento tinha parado. Eu gravei o vídeo, voltou a ventar. É um exemplo simples, mas exercício de fé. Eu não estou dizendo que vai acontecer tudo que você falar, mas se você estiver proferindo em fé, o Senhor Jesus disse, aquilo que você disser e não duvidar no seu coração, assim será. Então este, irmãos, é um princípio de fé tão maravilhoso. Você pode orar expressando, né, a sua fé com suas palavras. Essas palavras serão como um decreto. Como está escrito aqui no livro de Jó, como foi as bênçãos dos homens de Deus às suas gerações. Você pode decretar a bênção de Deus pela fé sobre os seus filhos, sobre as pessoas, sobre as próximas gerações. Aquilo que você falar e não duvidar vai acontecer. A fé, vemos isso também no capítulo 11 de Hebreus, a fé, ela experimenta tanto o sobrenatural de Deus, como também a fé para perseverarmos nas aflições. Às vezes nós estereotipamos a fé, né? Nós achamos que fé é só para suportar aflições. Ou então nós achamos que fé é apenas para vermos o sobrenatural de Deus. No livro de Hebreus nós vamos ver as duas coisas. Vemos os milagres, as coisas sobrenaturais de Deus que aconteceram pela fé, mas nós vemos também aqueles que suportaram as provações, as aflições e até o martírio por causa da fé. Então não vamos estereotipar a fé. A fé tem esses dois aspectos. Para vermos os milagres,
né? Por exemplo, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída. Ele vai falando tantas coisas. Pela fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo. Mas também vai dizer depois, ó, Hebreus 11:35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por suas vezes, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. A fé tem esses dois aspectos. A fé nos foi dada para ver o sobrenatural de Deus, mas também para passarmos e suportarmos e perseverarmos nas aflições. Qual que você está precisando aí? No momento você está vivendo ver o sobrenatural ou você tem passado por aflições? É a fé. Exercite a sua fé. Busque sempre promessas de Deus que vai suprir a sua necessidade. E louvado seja Deus, um outro princípio da fé é que a fé, irmãos, ela vem. Ou seja, não se contente em não ter fé. Às vezes nós nos sentimos bastante enfraquecidos na fé. Mas não aceite isso. A fé vem, e diz a palavra, vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10:17. E é interessante que essa palavra aqui, dizendo que a fé vem por ouvir a palavra, aqui é o rema de Deus. Não é o logos, não é a palavra escrita, mas é a palavra viva, o rema de Deus. A fé vai ser gerada no seu coração por você ouvir o rema de Deus. Agora, como é que a palavra é avivada no seu coração? Isso é muito prático, né? Você e eu precisamos fazer um depósito das Escrituras no nosso coração. Você precisa gravar no seu coração as promessas de Deus, a palavra do Senhor. E no momento certo, o Espírito Santo vai avivar aquela palavra no seu coração. E uma vez que ela é avivada, a fé vem. E você não terá mais dúvida. A fé vem. Por isso, sempre esteja apoiado nas promessas do Senhor. Qual é a sua necessidade? Tem uma promessa lá. Segure nelas. Você está passando por um problema e você está orando por esse problema baseado em qual promessa de Deus? Busque as promessas de Deus para suprir a sua necessidade. Guarde no coração. Como é que a palavra escrita de Deus se torna a palavra viva para nós? Você precisa meditar nela, conhecê-la. Você precisa renovar a sua mente de acordo com a palavra de Deus. Você pensava de uma forma, mas agora você pensa de acordo e alinhado com a palavra de Deus. Ah, irmãos, você verá como maravilhoso é isso. Quando a palavra de Deus se torna viva no seu coração, ela traz fé. E aí a coisa acontece. Porque basta uma pequena fé para que Deus execute algo. A sua fé vai conectar ao sobrenatural de Deus, ou a sua fé vai te dar graça para perseverar nas situações de dificuldade. Faço um desafio para vocês. Guarde muitas promessas de Deus no coração. Medite nelas. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai avivar. E às vezes de maneira inesperada. Eu me lembro uma vez, eu era jovem ainda, já estava casado, mas eu morava assim próximo do meu trabalho, então eu estava caminhando, mas eu estava muito, muito chateado com alguma coisa lá. Muito chateado. Enquanto eu estava chateado ali, meio que orando, mas é aquela oração meio que resmungando, né, para o Senhor. Mas me veio aquela situação. O Senhor foi buscar fruto ali, até na figueira. Mas diz lá, foi buscar fruto, mas não era tempo de figos.
O Senhor foi buscar frutos quando não era tempo de frutos. E aquilo foi avivado no meu coração. É como se eu falasse, olha, é agora que você tem que produzir fruto. Quando não se espera que se produza fruto, que o cristão vai produzir fruto. Aquilo foi avivado no meu coração e trouxe fé para aquela situação que eu estava vivendo. Ah, irmãos, quando vem o rema de Deus, fé é gerada no nosso coração para aquela situação específica. Então tome a palavra de Deus, segure na palavra de Deus. Deus pode torná-la viva, e quando Ele torna viva essa palavra, o que vai acontecer? A fé vai ser gerada. E por causa da fé, você vai ver a operação de Deus. Resumindo para vocês, só para memorizarem, né? A fé requer uma ação, ela requer uma obra. Atos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sempre que somos chamados a exercitar a nossa fé, podem surgir obstáculos. Porque a nossa fé precisa ser sempre depurada, né, irmãos? Nossa fé precisa ser depurada. A fé experimenta o sobrenatural de Deus e também nos ajuda a perseverar nas tribulações. A fé pode fazer decretos baseados na palavra de Deus. Tudo que não provém de fé é pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Cada um de nós tem a medida de fé. E é necessário crer para que a gente venha ver aquilo que é de Deus. Deus abençoe os irmãos. Podemos orar, Pai, no nome de Jesus. Te damos graças pela Tua palavra que nos dá esses princípios de fé, Senhor. Senhor, eu oro a Ti com os meus irmãos aqui neste local. Que os meus irmãos experimentem, Senhor, essa graça do Senhor de caminharem pela fé. Senhor, tanto para verem o sobrenatural do Senhor, quanto para perseverarem nas aflições. Senhor, que a Tua graça seja sobre cada um de nós nessa noite. Pedimos a Ti uma semana boa, Senhor, uma semana cheia das vitórias que vêm de Ti, Senhor. Queremos nessa semana experimentar, Senhor, a Tua graça sobre nós e vermos a nossa fé, Senhor, sendo aquela fé que agrada o Teu coração. Nós queremos, Senhor, confirmar isso. Sabemos que sem fé é impossível Te agradar e nós queremos agradar o Senhor com a nossa fé. Senhor, que a Tua bênção seja sobre cada família representada aqui. Que o Senhor possa vir, Senhor, e trazer graça para que cada irmão veja as suas necessidades, seja em que área for, supridas por Ti, Senhor. Nós oramos a Ti com ações de graças, no nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe.